Porque ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar ao que agrada a Deus. Eclesiastes 2:26. Há uma ilusão silenciosa que domina o coração humano. A ilusão de que possuir é o mesmo que desfrutar. A ilusão de que acumular é o mesmo que viver. E é exatamente essa mentira que o sábio confronta em Eclesiastes capítulo 2 e versículo 26. Porque ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que lhe ajunte e amontoe, a fim de dar ao que agrada a Deus. Observe com atenção, porque aqui não há superficialidade. Deus está operando nos dois lados, tanto no justo quanto no pecador, mas de formas completamente diferentes. Ao homem que agrada a Deus, Deus dá, veja isso, Deus dá sabedoria para entender a vida, conhecimento para discernir o que realmente importa e alegria. Alegria verdadeira, não baseada em circunstâncias, mas enraizada na presença de Deus. Agora, perceba algo profundo. O texto não diz que esse homem possui algo maior. Ele possui a capacidade de desfrutar aquilo que Deus coloca em suas mãos. Porque sem Deus, até a abundância se torna vazia. Mas com Deus, o que tens se torna suficiente. Agora, olhe para o outro lado do texto. Mas ao pecador dá trabalho. E isso deveria nos fazer parar, porque o problema aqui não é o trabalho em si. O trabalho foi instituído pelo próprio Deus, mas aqui o trabalho se torna um fardo, um ciclo, uma prisão. O pecador trabalha, corre, constrói, acumula, mas há algo que ele nunca alcança: satisfação. Ele ajunta, mas não descansa. Ele conquista, mas não desfruta. Ele possui, mas continua vazio. Então vem a parte mais desconcertante do texto: para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar ao que agrada a Deus. Ou seja, o ímpio pode passar a vida inteira acumulando riqueza, mas no fim ele não é o verdadeiro dono. Ele é apenas um instrumento, um canal temporário, alguém que junta para outro desfrutar. Isso quebra completamente a lógica humana, porque o mundo ensina: quem tem mais vence, mas Deus revela: quem desfruta de mim, esse sim vive. Agora sim, precisamos tratar da sua observação. Deus dá riqueza aos que ele ama? A resposta bíblica é sim, mas não sempre da forma com que o mundo entende, porque a maior riqueza que Deus concede não é o ouro, é a capacidade de encontrar alegria nele. Mas também é verdade que, em muitos casos, Deus permite que o justo desfrute de riquezas, como graça. E aqui está o ponto central do texto. A diferença não está apenas no que você tem, mas no que aquilo que você tem faz dentro de você. Riqueza sem Deus gera ansiedade. Trabalho sem Deus gera exaustão. Conquista sem Deus gera vazio. Mas quando Deus está presente, até o ordinário se torna extraordinário. Até o simples se torna extraordinário. Até o trabalho se torna um presente e não um peso. Então a pergunta que esse texto nos obriga a fazer é: você está buscando as coisas de Deus ou apenas esperando que Deus abençoe as coisas que você busca? Porque é uma diferença eterna entre as duas posturas. Uma leva à vida, a outra leva à frustração. E talvez você esteja vivendo exatamente como o texto descreve: cansado, sempre correndo, sempre buscando mais, mas nunca sentindo que é o suficiente. Isso não é apenas um problema externo, é um problema espiritual, porque sem Deus nada é suficiente, mas com Deus ele mesmo se torna suficiente. E quando Deus é suficiente, tudo mais encontra seu lugar. Por isso, o maior sinal de que alguém agrada a Deus não é o tamanho daquilo que possui, mas a paz que ele carrega. Não é o quanto acumulou,
mas o quanto consegue descansar. Não é o quanto conquistou, mas o quanto consegue agradecer. Porque no fim, o homem que agrada a Deus não é aquele que tem tudo, mas aquele que descobriu que em Deus já tem o que realmente importa. E o pecador? Ele pode ter o mundo inteiro, mas continuará trabalhando, correndo, buscando, porque nunca encontrou aquilo que realmente satisfaz. Então hoje, a palavra te chama, não para acumular mais, mas para alinhar o coração, porque Deus não está interessado apenas no que você constrói, mas em quem você se torna enquanto constrói. E no final de tudo, não será sobre o quanto você juntou, mas sobre o quanto você viveu na presença de Deus. Porque o reino de Deus, a verdadeira riqueza, não é aquilo que passa pelas suas mãos, mas aquilo que permanece na sua alma. Para encerrarmos, peço que você repita essa oração comigo. Senhor Deus, reconheço que busquei coisas que não podem preencher o meu coração. Busquei conquistas, dinheiro, caminhos, mas me faltou o principal, a tua presença. Pai, perdoa os meus pecados e a minha tentativa de viver sem ti. Hoje eu entendo que a verdadeira vida não está no que eu tenho, mas no que o Senhor é. E por isso eu me rendo a Ti. Jesus, entre na minha vida, transforma o meu coração, ensine a viver de uma forma que Te agrade e a encontrar a alegria verdadeira em Ti. Eu não quero mais viver vazio, eu quero viver contigo e a partir de hoje eu te entrego a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se inscreva nesse canal e compartilhe o conteúdo com outras pessoas para que você faça parte da equipe que compartilha a palavra de Deus.